A gente abre a edição das 10 de hoje falando sobre uma grande operação da Polícia Federal que prendeu o empresário José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer, o empresário Antônio Celso Greco, sócio da empresa Rodrimar, que teria sido beneficiada pelo decreto dos portos, Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura, e também o coronel da Polícia Militar, João Batista Lima, amigo pessoal do presidente Temer. Aline. Isso, Raquel, essas prisões foram pedidas pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao Supremo Tribunal Federal e determinadas, então, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito no STF. Agora a gente vai para a sede da Polícia Federal, aqui em São Paulo, onde está a Isabela Leite, acompanhando toda a movimentação por lá. Isabela, bom dia para você aí. Os presos já chegaram? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia a todos. Até agora a gente tem a confirmação de 2 presos que já chegaram aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo. São eles José Yunes e Milton Ortolan. Os outros 3 presos também estão a caminho aqui da sede da Polícia Federal em São Paulo. E a informação que foi passada para a gente é que todos vão cumprir ali o período de prisão temporária de 5 dias na carceragem aqui na capital paulista. As equipes saíram ainda de madrugada, nós temos imagens do nosso repórter cinematográfico Amos Alexandre, que mostra essa movimentação bem intensa aqui na sede da PF por volta das 5h30 da manhã. Esses agentes retornaram aqui para a sede da Polícia Federal com o material apreendido e também com os presos a partir das 8 horas da manhã. Operação Escala, que foi deflagrada pela Polícia Federal em São Paulo e também no Rio de Janeiro, autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A gente agora, então, vai detalhar quem são os presos dessa operação. Começando então por José Yunes, ex-assessor e amigo do presidente Michel Temer. Ele foi preso em casa aqui em São Paulo. Em novembro do ano passado, chegou a prestar depoimento à Polícia Federal e relatou a venda de um imóvel ao presidente Temer. Segundo o doleiro Lúcio Funaro, ele seria a pessoa que lavava dinheiro para o presidente e também por meio de uma incorporadora imobiliária. O advogado dele, José Luiz de Oliveira Lima, está aqui na sede da Polícia Federal e considerou a prisão ilegal. Ele disse ainda que Yunes sempre colaborou com a justiça quando foi chamado e por isso não concorda com essa prisão. A gente está vendo uma movimentação intensa por aqui. Eu só vou esperar um pouquinho para a gente falar dos outros presos. O Amos Alexandre vem comigo aqui para ver se está chegando mais alguém. A gente acompanha então ao vivo a movimentação por aqui. Os agentes da Polícia Federal saindo do carro. A gente vê imagens ao vivo então da saída de alguns agentes com o preso. Não, na verdade não, eles fizeram uma brincadeira, os agentes aí da Polícia Federal. A gente imaginou que era alguém chegando aqui, peço desculpas então. Então vamos continuar falando de quem são os presos dessa operação. Além de José Yunes, o empresário Antônio Celso Greco, dono da empresa Rodrimar, que opera no Porto de Santos. Ele é de Santos, mas foi preso em Monte Alegre do Sul, no interior aqui de São Paulo, e está a caminho da sede da Polícia Federal. Um outro preso nessa operação foi João Batista Lima, ex-coronel da Polícia Militar aqui de São Paulo e também amigo do presidente Michel Temer. Ele foi preso em casa, na Zona Sul, apontado pela Procuradoria-Geral da República, também com base em delação da JBS, como um dos intermediários da propina que supostamente seria paga, então, ao presidente Michel Temer no caso do decreto dos portos. A gente também vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas o coronel Lima passou mal em casa durante o cumprimento desse mandado e foi levado para o hospital. Um outro preso dessa operação, Wagner Rossi, ex-deputado, ex-ministro da Agricultura e ex-presidente da Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, estatal administradora do Porto de Santos. Rossi foi preso em Ribeirão Preto, também no interior paulista. E o outro preso dessa operação é Milton Ortolan, que já está aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo, desde as 8 horas da manhã. Ele que é considerado o braço direito de Wagner Rossi. Como eu disse anteriormente, todos os presos devem permanecer aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo para cumprir essas prisões temporárias de 5 dias. A gente segue acompanhando por aqui porque ainda há algumas pessoas para chegar e, claro, durante a nossa programação, como a gente tem feito desde cedo, a gente volta para atualizar o nosso assinante a respeito dessa operação. Aline e Raquel. Combinado, Isabela. Seguimos conectados com você aí, então, na sede da PF aqui em São Paulo. Como a Isabela disse, também foi preso nesta operação o empresário Antônio Celso Greco,
Ele é sócio da empresa Rodrimar, que teria sido beneficiado pelo decreto dos portos. A gente vai agora para Santos, onde mora o empresário, onde está também a nossa repórter Solange Freitas com as últimas informações. Bom dia, Solange. Bom dia, Aline, Raquel, bom dia a todos, né? Como a Isabela disse, Antônio Celso Greco mora aqui em Santos, mas foi preso em Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo. E segundo a assessoria da Rodrimar, ele estava lá na casa que ele mantém no interior, porque pretendia passar a Páscoa, o feriado da Páscoa, no interior. Mas ele mora aqui em Santos, no litoral de São Paulo. E agora há pouco, as equipes que estavam no apartamento dele, no bairro do Gonzaga, chegaram aqui na sede da Polícia Federal trazendo documentos e computadores. Os policiais, para entrarem no apartamento de Antônio Celso Greco, precisaram esperar a chegada da empregada, porque as portas do apartamento elas não conseguiam abrir, elas são blindadas. Então os policiais precisaram esperar a chegada da empregada para poder entrar no apartamento dele. Outras equipes da Polícia Federal de Santos, de São Paulo e de Brasília continuam nessa operação. Tem uma equipe na sede administrativa da Rodrimar, que fica aqui no centro da cidade, e as outras equipes também estão nos terminais no Porto de Santos, desde bem cedinho, procurando material, documentos e computadores, e tudo vai ser trazido aqui para a sede da Polícia Federal em Santos. A gente acompanha tudo aqui e se tivermos mais informações, a gente pode voltar a qualquer momento. Aline, Raquel. Tá certo, Solange. Muito obrigada. Então, continuamos falando sobre esse assunto, porque outro alvo de prisão nessa operação agora cedo foi o coronel João Batista Lima, ex-assessor e amigo pessoal do presidente Temer. O coronel Lima é apontado como um dos intermediários de propina que teria sido paga ao presidente no caso do decreto dos portos. O repórter Gabriel Prado está em frente à casa do coronel, na capital paulista, e fala com a gente ao vivo. Oi, Gabriel, bom dia. Oi, Raquel, bom dia. O ex-coronel da Polícia Militar foi conduzido de uma forma diferente pelos agentes da Polícia Federal, de ambulância. João Batista Lima sofre de problemas de saúde. Em outras oportunidades, conseguiu adiar depoimentos ao órgão federal, apresentando atestados médicos. Hoje não foi o caso. Eram mais ou menos 9h30 da manhã, quando os médicos com uma ambulância do SAMU posicionaram o veículo na porta da garagem do prédio onde ele mora, aqui na Vila Andrade, é um bairro da Zona Sul de São Paulo. As imagens da saída do ex-coronel foram registradas pelo repórter cinematográfico Eduardo Agostinho. A princípio, a ambulância desceria até a garagem, mas a altura máxima permitida da entrada do subsolo é menor do que a altura da ambulância. Então ele foi conduzido da garagem até o começo da rampa. Numa cadeira de rodas, o ex-coronel foi então assessorado pelos médicos e também por alguns agentes da PF, e aí chegou até a porta da ambulância. Curiosamente, pelas imagens dá para perceber, ele sai normalmente da cadeira de rodas e andando entra na ambulância. E aí, minutos depois, esse carro do SAMU sai escoltado por viaturas da Polícia Federal, e o ex-coronel foi levado para o Hospital Albert Einstein, que fica aqui na mesma região, na zona sul da capital paulista. João Batista Lima, ele é investigado como intermediário de um suposto repasse de propina ao presidente da República na investigação da PF no decreto dos portos. Num relatório anexado ao inquérito da PF, o órgão federal analisa uma mensagem telefônica trocada entre ele e uma mulher identificada como Maria Helena no celular. Na mensagem do dia 30 de abril de 2017, o coronel Lima diz o seguinte, abre aspas, amiga, nessas condições ainda tenho a esperança de receber as gorjetas que você não me deu, fecha aspas. A Polícia Federal estranhou essa mensagem e interpretou isso como sendo aparentemente uma situação de o coronel estaria fazendo uma cobrança e causou estranheza para os agentes justamente por causa da palavra gorjeta, que nessa mensagem ela foi escrita pelo ex-coronel entre aspas. Então os investigadores querem saber no interrogatório do que se trata essa conversa. A ambulância já foi embora, os carros da Polícia Federal também, os agentes, além de conduzirem o ex-coronel, também colocaram na viatura um malote. Não deu para
verificar o conteúdo no interior desse malote, mas a Polícia Federal já deixou o prédio onde o ex-coronel mora. Ele mora na cobertura aqui desse edifício e o encaminhou para o Hospital Albert Einstein. Raquel e Aline. Muito obrigada, Gabriel. E é para lá que a gente vai agora. Como o Gabriel falou, o coronel aposentado João Batista Lima foi preso em casa há alguns minutos e foi levado em uma ambulância para o Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. E a repórter Patrícia Falcoski está lá com as últimas informações para a gente. Olá, Patrícia, bom dia. Oi, Aline, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a cobertura da Globo News. A gente está em frente ao Hospital Albert Einstein, que fica aqui na região da Zona Sul, no Morumbi de São Paulo, a pouco mais de 3 quilômetros do apartamento onde está o Gabriel e onde mora o Coronel Lima. Ele foi trazido para cá agora há pouco, escoltado pela Polícia Federal, e então agora, nesse momento, ele está lá dentro. A informação que a gente tem é que ele vai passar por exames. Os médicos dele, que são aqui do Hospital Albert Einstein, dizem que a condição de saúde dele é frágil, e há meses, como a gente está mostrando aí em toda a cobertura, né? Desde 2017, a Polícia Federal tenta ouvir o Coronel Lima, e a equipe médica dele, que é daqui do Albert Einstein, sempre dá atestados de saúde, dizendo que ele não tem condições de deslocamento. Por isso, inclusive, hoje ele saiu na cadeira de rodas e pela ambulância. Para vocês terem uma noção, o médico dele também já afirmou em 2016 que o coronel ele tinha sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, por isso, por conta dessa lesão e também por pressão alta, diabetes, o estado de saúde dele é frágil. A gente continua aqui acompanhando tudo. A informação que a gente tem, então, é que ele está lá fazendo exames. Não temos ainda a informação de quando ele vai sair, se ele vai ficar aqui mais de um dia ou não, se ele vai deixar o hospital e ir para a Polícia Federal, mas a gente continua acompanhando aqui na porta toda essa movimentação e traz todos os detalhes para vocês. Aline, Raquel. Combinado, Patrícia. Muito obrigada. Então, a gente se fala daqui a pouquinho. A gente volta a falar sobre alvos. Daqui a pouquinho, relembrando aqui, tem a análise também do nosso comentarista Valdo Cruz, que também está lá em Brasília, acompanhando toda a repercussão dessa operação Escala de hoje. E agora, eu volto a falar, Raquel, sobre os alvos de prisão nessa operação de hoje. Um deles é o ex-ministro da Agricultura, o Wagner Rossi, do MDB de São Paulo. Ele foi preso agora há pouco, em Ribeirão Preto, no interior do estado, nesta operação de hoje. A gente vai para lá agora saber dos detalhes dessa prisão com o repórter Luiz Corvini. Olá, Luiz, bom dia. Olá, bom dia a todos. Olha, a gente está aqui na frente da sede da PF, aqui em Ribeirão Preto, onde foi trazido o ex-ministro Wagner Rossi. Nesse momento, ele está aqui dentro, então, da sede da PF, sendo ouvido, sendo interrogado. Junto com ele está o advogado dele, né, segundo os delegados que informaram para a gente. Mas ele já está aqui há algumas horas e a gente não sabe exatamente quanto tempo vai demorar esse interrogatório, quanto tempo ele vai ficar mesmo, então, aqui na sede da PF. Em seguida, ele deve ser levado para o IML aqui mesmo em Ribeirão Preto e depois ser levado para São Paulo, onde deve cumprir uma prisão temporária de 5 dias na superintendência da PF. Quem decide se essa prisão vai ser estendida ou não é a Procuradoria-Geral da República, né? O ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Wagner Rossi foi preso hoje por volta das 6 horas da manhã no condomínio onde ele mora, né? Então, e depois ele foi trazido para cá. Essa prisão, como vocês estão citando aí, realmente, a gente está acompanhando, faz parte da Operação Escala e foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente, claro, está acompanhando toda essa movimentação aqui. Qualquer momento que o Wagner Rossi saia aqui da PF para ir em direção ao ML, claro, a gente volta com todas as informações. Combinado, Luiz. A gente segue de olho aí com toda a nossa equipe da EPTV em Ribeirão Preto. E a Polícia Federal também foi às ruas no Rio de Janeiro, por isso a gente conversa agora ao vivo com o Ricardo Abreu. Ele está na sede da Polícia Federal. Tem mais detalhes ao vivo. Oi, Ricardo, muito bom dia. Oi, Raquel. Bom dia para você, para a Aline, todo mundo que acompanha a edição das 10 aqui na Globo News. Como vocês disseram, essa Operação Escala, também teve um dos braços aqui no Rio de Janeiro. E equipes da Polícia Federal estiveram desde cedo, por volta de 6 da manhã, em um prédio residencial no Leblon, na zona sul aqui do Rio de Janeiro. Lá eles prenderam uma mulher que
que ainda não temos a identificação dela confirmada, mas sabemos que ela era ligada ao Grupo Libra, o grupo de exploração aí de terminais portuários. Ela já foi trazida aqui para a sede da Polícia Federal, já está aqui dentro, a gente acompanhou a movimentação desde o Leblon, desde a saída dela do prédio até a chegada aqui à sede da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro. Outras equipes da Polícia Federal também estão desde cedo, continuam na sede em um dos prédios, uma das sedes administrativas do Grupo Libra, esse grupo que é de administração portuária, que está ligado a todo esse inquérito, a toda essa investigação. Esses agentes continuam nesse endereço fazendo buscas e a gente também tem a informação de que eles seguem nesse endereço ainda, analisando todos os fatos, que fica aqui no centro do Rio, esse endereço próximo também à Polícia Federal. A gente continua acompanhando toda essa movimentação, porque a gente ainda não tem essa confirmação sobre essa pessoa que foi presa, mas já foi trazida para cá. E aí, a qualquer momento, meninas, eu volto com mais detalhes a respeito dessa operação por parte aqui do Rio de Janeiro. Combinado, Ricardo Abreu.